Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sábado, dia 30 de janeiro. Bom dia, povo de Deus, bom dia! Bom dia, irmãos e irmãs. Último dia da semana. Nesse sábado, a palavra do Senhor nos é dirigida nesses termos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para outra margem. Eles despediram uma multidão e levaram Jesus consigo. Assim, como estava na barca, começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, notem, o vento era forte, as ondas saculejavam para todo quanto é lado, e Jesus ali no fundo da barca dormindo, e não acordava. Sabe por que não acordava? Porque o cansaço era grande, a multidão era numerosa, a consumir suas energias, as suas forças, e vejam, mesmo assim Jesus não esmorecia, sempre estava ali, disposto a levar a boa nova de Deus a toda a multidão. Claro, já os discípulos, diante do perigo iminente, as ondas fortes, o vento soprando, a água batendo, eles ficam com medo, acordam Jesus: mestre, nós estamos aqui sofrendo, perecendo, e tu não te importas? Jesus acorda meio assustado: o que está acontecendo? E ordena ao vento: cala-te, silencia o mar, e a calmaria toma conta. E Jesus então diz: olha, por que vocês ainda têm tanto medo? Não tendes fé? E eles se perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Olha, irmãos e irmãs, remonto aqui a historiazinha lá do mongezinho, relatado pelos padres do deserto. Ele era o responsável em apagar todas as luzes do monastério, que ficava assim, literalmente, no meio de um deserto, e iluminado somente por tochas e lampiões de fogo. E de forma que, quando ele apagava tudo, ele tinha somente aquela tochazinha na mão dele. E ele perguntou ao mestre dele: mestre, por que eu tenho tanto medo quando fica tudo escuro, até que eu chegue no meu quarto, na minha cela? E o mestre, na linha de Jesus, fala assim: você ainda precisa crescer na fé e desapegar-se de sua própria vida. Se lembrar que perder a vida para este mundo significa ganhar na presença de Deus. Sua vida não te pertence, pertence a Deus. E Jesus aqui vai na mesma linha: por que tem estando medo? Falta-lhes fé. Se eles morressem ali por causa do reino de Deus, como de fato depois muitos pelo martírio morreram, eles estariam sendo conduzidos ao reino dos céus. Que o medo não nos encontre, irmãos e irmãs. Que o medo não nos impeça de fazermos com que o reino aconteça. Em nossas vidas muitas vezes o vento vai soprar, vai bater as ondas. É necessário ter fé, é necessário acreditar, porque para quem verdadeiramente acredita,
Para quem verdadeiramente tem fé, nada é impossível. Por hoje é só, irmãos e irmãs, ficamos por aqui. Não se esqueçam, hoje sábado então, não será transmitido, mas nós vamos estar aqui na igreja, 17 horas, a Santa Missa, e depois às 19 horas. Distanciamento social, uso de máscara, álcool em gel, tudo isso hoje se faz necessário para a nossa segurança e para a segurança daqueles que são próximos de nós. Amanhã, os horários de missa ainda o mesmo, e essa semana então agora a gente já começa a divulgar os horários novos das missas de domingo, que nós teremos também poucas alterações, mas teremos. Que o Senhor nos abençoe, continue a nos abençoar, hoje e sempre o Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.